Boa noite. Aqui continuando para nós o estudo ouvindo a voz de Deus, estudo ilustrado, bíblico. Nós iremos para mais um estudo hoje, mas primeiro vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus, Pai nosso no céu, abençoe esta pessoa, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra. Que Tua mão esteja estendida, Senhor, a eles, dando a Tua força e sabedoria. E dos nossos pecados, Senhor, e que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, relembrando o milênio. Após a segunda vinda de Cristo, iniciou-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim deste período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás fará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então isso vai acontecer, terminou o milênio e depois vai ter fogo e enxofre, né? Sobre os ímpios, Satanás e seus anjos. Então o fogo vai ser um fogo de enxofre, que é de origem eterna. O fogo não vai queimar, ficar para sempre queimando e atormentando. O tormento será só enquanto dura o pecado. Porque uma pessoa que vive 20 anos, ele não vai passar 20 bilhões de anos por causa de 20 anos. Deus não é injusto. Então, aquele que tiver mais pecado, é o combustível, é o pecado. Ele vai queimando, queimando até ficar cinza, como fala Malaquias, né? Capítulo 4. No versos 3, verso 1 fala sobre isso aí. Então vamos continuar aqui. Hoje nós estudaremos sobre a verdade sobre a morte. Qual é o segredo que tem a morte? Na realidade, a morte não tem nenhum segredo, né? Primeiro nós temos que saber como foi que Deus fez o homem. Então, a origem do homem. Deus fez o homem do pó da terra, mais o fôlego de vida, e é igual a alma vivente, ser alma vivente. Lá em Gênesis 2:7 fala isso. Então o homem passou a ser alma vivente. Ele não é uma alma, ele não tem uma alma. Aí alguém pode perguntar, mas apareceu aqui, é minha mãe aqui, meu tio. Não é pessoa que faleceu. O inimigo ele é muito sagaz, ele tem poder de fazer essas coisas. Como nós seres humanos não temos capacidade de enxergar, a única forma que nós temos capacidade de enxergar é pela Bíblia. E a Bíblia dá a resposta disso aí. A morte do homem, quer dizer, o corpo volta ao pó, mas o fôlego de vida volta a Deus. Aí a pessoa, quando morre, ele vai passar por pó, conforme a palavra de Deus. Quer dizer, ele não está vivo mais, que o fôlego de vida saiu. Que a gente chama de espírito, né? O fôlego de vida, o ser vivo, ou alma vivente, deixa de existir. Só existe se tiver a compulsão dessas coisas, do fôlego mais do pó. Então, o morto nada sabe. Não existe entidade ou alguma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. A morte, o destino da pessoa está selado. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outro, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio à ideia conflitante, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, primeira pergunta: de que maneira Deus usou para criar o homem? Gênesis 2:7. Como foi que ele fez para criar o homem? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7.
Então, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, ou um ser humano, né? Então é muito simples, não tem nada de sete cabeças. Não tem, quando a pessoa morre, ele vai direto para onde? Para a sepultura. Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, 4 diz: Eis que toda alma são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho, e a minha alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Então aí a Bíblia está dizendo que a alma é a pessoa viva, viu? Às vezes a pessoa dizer assim, não há alma nenhuma sequer. Então está se referindo a pessoas, né? Não pessoas que morreram. Porque a pessoa que morre não peca mais. Fala isso é sábio. Então quando ele disse a alma que pecasse morrerá, porque é a pessoa viva. E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas na casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Gênesis 46, 27. Então, com 70 almas, pais, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrela dos céus em multidão. Deuteronômio 11, 10, 22. Aí, como estava falando, o povo de Deus, 70 pessoas desceram para o Egito, porque estava uma grande fome lá na, na terra dos Hebreus, Canaã. Então eles tiveram que ir para o Egito. E a Bíblia diz que 70 almas desceram. Então são 70 pessoas, como eu disse, 70 pessoas lá. Então todas as almas são minhas, diz o Senhor. Portanto, alma significa pessoa viva. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Gênesis 3, 19, você vai ver aí. No suor do rosto comerás o teu pó, até que torne a terra, pois dela foste formada, porque és pó, e ao pó tornará. Então, a sentença de Gênesis 3,19 sobre o pecado, diz que o homem suasse comer seu próprio suor. Você tem que ganhar o pão do seu próprio suor. Até que ele volte à terra, até que ele morra, né? Então, antes Deus dá as coisas, né? A gente tem que a gente tem que fazer as coisas. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ezequiel, Eclesiástico 12, 7. Então, porque os vivos sabem quem é onde morrer, mas nós mortos não sabemos coisa nenhuma. Os mortos, né? Nem tampouco terão eles a recompensa, porque sua memória já no esquecimento. Não tem recompensa para as pessoas que morrem. A memória está no esquecimento. Só há uma recompensa de ter tomado a decisão antes de morrer. Porque se do lado de continuar do lado de Deus vai ter vida eterna, não vergonha e horror eterno. Tudo quanto te vier para a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita. O conhecerá jamais. Jó 7, 9, 10. Porque não vai voltar a pessoa que morre para o seu lugar, né?
Então, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 12, 13. Então, muitos por aí saem dizendo aí que tem essas coisas, mas a Bíblia diz que eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas não são. Como é que fica aqui? O que acontece com a pessoa, obviamente, quando morre? O corpo volta ao pó. Está em relatado Gênesis 3,19. O espírito, o fôlego da vida, voltam para onde? Para Deus. Então, fôlego vem da palavra pneumático. Quer dizer, o espírito lá, a palavra pneuma, que vem de pneu, de ar. Eclesiastes, capítulo 12, 7. Memória é entrega ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5. Mas esse negócio aí não vai dar certo, amigo. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Eclesiastes 9, 5, 10 e Jó 9, 7, 9 e 10. Vai para o céu, para o inferno, para a sepultura, futuro no espaço, para a sepultura. Todo mundo quando morre não vai para o cemitério. Pois a Bíblia é muito clara, né? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. A memória já está no esquecimento. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Há uma contrafação, né? As pessoas acreditarem, não é só ele fazendo. Segundo Coríntios 11, 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então é um engano de Satanás para as pessoas acreditarem que a pessoa morre. Fica vivo depois de morto. Ele engana e diz, não, eu também vou ficar fazendo, eu vou lá por. Assim eu vou para um lugar. Lá eu vou. Não tem nada disso. O que a gente tem que fazer tudo é em vida. Para melhor fazer para o lado de Deus, que a gente vai ter salvação. Quem unicamente possui imortalidade? Quem é imortal? O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. 2 Timóteo. 1 Timóteo 6, 16. Só Deus que tem mortalidade, né? O único que possui mortalidade é Deus. Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? Qual é a condição? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, Deus, quando colocou o homem no jardim, colocou uma condição. Eles tinham a vida eterna, mas era condicional. Eles tinham que obedecer. Se tiver obedecido, não tivesse comido o fruto, nós não estávamos passando essas coisas que estamos passando hoje. Uma incerteza, não temos vida, só até um período, aí depois a gente perde, vive pouco. Mesmo se a gente vivesse muito, seria muito pouco também. Porque neste mundo, Deus fez para a gente viver para sempre. Mas isso não aconteceu. A condição não era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tinha que obedecer a Deus por amor.
O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 12, 5, 12, 6, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado pela morte, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, o pecado fez isso, né? Como Jesus considerou a morte? 1 João 1, João 11 e 1, 14. Então, um exemplo real é esse aqui. Isto Jesus dizia e depois lhe respondeu: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estás salvo. Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro. Mas se ele supunha que tivesse falado de repouso do sono, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus compara aí a morte como sono, descanso, né? Então, quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura, quanto tempo? São João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, 16. A resposta: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João 5, 28 e 29. Da passagem, portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Essa hora da trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então nós podemos responder agora com base bíblica a pergunta, né? Até quando os homens em Cristo, os mortos em Cristo permanecerão dormindo? Sepultura até a segunda vinda de Jesus, até a ressurreição. Então quem morreu no tempo de Adão tem muitos anos, no tempo de Jesus 2000 anos. Tem gente que morreu agora, recente, né? Então logo Jesus vai voltar. Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Que fala da primeira ressurreição, que é do justo, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, 53. Esse que eu vos digo um mistério. A Bíblia diz que é um mistério. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vão morrer, né? Mas os que estiver vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta. Assim diz a Bíblia, né? Aqui nesse texto. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja visto da incorruptibilidade, que o corpo mortal seja visto da imortalidade. 1 Coríntios 12, 51 a 53. Para nós entrarmos no céu, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Então esse corpo nosso que vai ser a mesma coisa, só que não é mais tendente para morrer. Viu? A questão do pecado vai ser extirpada de nós. Então, saberão qual será a recompensa dos que participaram da primeira sessão. Saberão a imortalidade. Receberão a imortalidade. Quando Deus restaurar tudo, quando Jesus voltar. Receberão a imortalidade perdida no tempo de Adão. Num abrir e fechar de olho. Isso vai acontecer com os vivos. Os mortos vão sair da sepultura transformados. Por exemplo, quem estava doente sai sem doença. Quem estava com o braço cortado, perna cortada, acidente de carro, ele sai perfeitinho, né? Para encontrar com Jesus nos ares.
Capitule aqui. Maravilha, né? A gente participar disso. Então Deus fez o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida. Então o homem se tornou semelhante, alma se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A Bíblia é o estado inconsciente. A morte é o estado inconsciente. Jesus o considerou um sono. Então é um sono, fica inconsciente, a pessoa não sabe o que vai fazer. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a morte se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. E os justos, os mortos justos ficarão em sepultura até a volta de Jesus. Agora, diante de todas essas bênçãos, essas verdades que Deus está dando aqui para vocês, eu quero que você participe de um compromisso de fé. Você acredita que Jesus vai voltar e que vai ter a ressurreição dos mortos? Sim, né? Você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Sim, né? Você crê que a morte é um sono e que os justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo? Sim. Você reafirma a aceitação de Cristo como seu Salvador? Deseja obedecer-lhes em tudo e por ocasião da sua vinda receber imortalidade? Sim. Então que Deus abençoe você. E agora, esse compromisso de fé está em suas mãos. Tome a decisão. O lugar mais certo para a sua vida é estar do lado de Jesus. Você quer estar do lado de Jesus? Mesmo que se morrer, mas Jesus vai lhe ressuscitar quando voltar. Na manhã da ressurreição. Pai, nós estamos no céu, te agradecemos pela vida, abençoe essa família, abençoe esse casal, abençoe essa pessoa, Senhor, que está ouvindo a tua palavra. Ajude, Senhor, para que ele possa compreender a tua mensagem. Esse jovem, Senhor, às vezes andou por o caminho, pessoa que não se libertou do vício da bebida, do álcool. Tu liberte, Senhor Pai, ou da mentira, ou da inveja, ou de outra coisa, Senhor, que tu liberte. Ajude ele a crer na tua santa palavra, pois é a hora de nós não perdermos tempo, não é hora mais de brincar. Obrigado, Senhor, porque estamos orando por essa pessoa. Tua graça nos enche com tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, a gente saberá o mundo perfeito, é a nova terra, né? Onde as flores não murcharão e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparada por um ser que jamais falha. Vejamos o que diz, o que a Bíblia nos diz. A Bíblia terá coragem de lhe responder. Ela não falha.